você, quando chegou aqui ao estádio, né, fazendo um pouco da análise do que foi a preparação para esse confronto, você falava, o importante é que a gente precisa pontuar. A gente veio para vencer, a gente tem que pontuar. Com base nisso, como é que você analisa essa vitória, né? O Botafogo consegue, pelo menos momentaneamente, voltar ao G4 da competição, que é um dos objetivos, né, principalmente nesse início de temporada. Como que você viu aí a postura do seu time diante de um adversário que reagiu pouco mais quando, pelo menos, né, tentava ali equilibrar as ações, ficar um pouco mais com a bola? Como é que você viu tudo isso? Boa noite. Primeiro, agradecer vocês aqui pela oportunidade de estar falando, né? Sempre é bom valorizar quem está presente nesses jogos. A gente sabe que nem todo mundo está aqui, então que bom que vocês estão aqui para nos ouvir. Segundo, também valorizar muito a presença do torcedor local aqui do Botafogo, né? Que foi muito parceiro, né? Acho que sentiu essa energia da nossa equipe, principalmente no início do jogo, que a gente conseguiu incentivar o nosso torcedor a apoiar desde o princípio. A equipe conseguiu ser muito consistente, né? Muito regular durante toda a partida. Lógico que quando você enfrenta uma equipe com a característica do Volta Redonda, que é uma equipe que tenta propor o jogo desde trás, é uma equipe que tem por característica muito forte ter a bola a qualquer custo, em alguns momentos você tem que se resguardar mais, e isso a gente tem também, é uma característica muito forte da nossa equipe, uma equipe que sabe jogar também na proposição, mas também nos contra-ataques. Então a equipe conseguiu manter uma consciência tática muito grande durante todo o jogo, a exemplo do que já tinha feito contra o Flamengo no último jogo, onde a gente, né, o Flamengo não sofreu nada defensivamente, e hoje a gente conseguiu criar bastante situações de gol, além dos gols que a gente fez, teve outras oportunidades. Então, é muito satisfeito com o rendimento da nossa equipe, que nos gera a confiança que a gente continua caminhando passo a passo na evolução da equipe, né? O processo tem o seu próprio tempo. A gente sabe que às vezes o torcedor não gosta muito de ouvir essa palavra processo, tempo, momento, mas são coisas que fazem parte da preparação, e eu estou aqui para pensar nessa forma, né? Pensar qual que é o tempo certo de cada jogador, qual é o tempo certo da equipe, e a evolução vai se dando jogo a jogo, como aconteceu no dia de hoje. Para eu poder passar para os colegas, você já tem alguma situação do Luiz Henrique, alguma resposta do departamento médico? É claro que está muito recente, né, uma análise preliminar, a gente viu que foi alguma coisa relacionada à panturrilha, ele saiu mais porque ele quis se preservar, no sentido de não ser nada mais grave, ou o que foi? E também no início do jogo você acabou falando pra gente que o Pablo, ele sentiu alguma questão física durante essa semana. Eu queria que você falasse sobre a situação desses dois atletas, por favor. O início de temporada sempre traz esse tipo de situação, né? A gente, por mais que tente preparar a equipe de uma forma segura, né, com a saúde dos atletas, a lesão faz parte da profissão. Alguns jogadores, né, nesse início de temporada sentem um pouquinho mais. O Luiz, a gente tem a preocupação porque o Luiz ainda não conseguiu chegar no Brasil, né? O Luiz chegou, né, chegou 2 dias antes do jogo do Flamengo, ainda com toda a questão de fuso, mudança. Aí ele voltou para a Espanha para resolver os problemas particulares, né? Eu já tinha esse acordo com o próprio Botafogo para poder resolver a sua vida lá e trazer a sua mudança efetivamente. Chegou ontem, né? Ontem à noite, treinou ontem com a gente e veio para o jogo. Então ainda não conseguiu ter uma continuidade nem de trabalho, nem de minutos suficiente para a gente conseguir dar essa estabilidade de preparação para ele. Então ele realmente sentiu uma dorzinha na panturrilha por questão até de preservar, né? A gente achou melhor que ele saísse, ele também teve esse cuidado. Ele vai ser reavaliado agora pelo departamento médico. Eu creio que amanhã a gente vai ter uma posição mais oficial da extensão, se há uma lesão ou não. E o Pablo sim, o Pablo sentiu um desconforto na coxa ontem no último treinamento, né? Também passou por exame, ainda a gente não tem o resultado efetivo do exame para saber qual que é a extensão. A gente espera que seja algo mais leve e que ele possa estar à disposição aí também já para o jogo da Libertadores. Thiago, o Tiquinho, ele fez um jogo participativo, hoje participou das jogadas, mas o que alimenta um camisa 9 é um gol, né? E ele vem sendo substituído com uma certa frequência no time do Botafogo. O que você acha que está faltando para o Tiquinho voltar a ser aquele Tiquinho do primeiro turno do Brasileirão do ano passado? O gol é inerente à profissão do centroavante, né? A gente sabe que isso traz muita confiança, mas o que ele fez o nosso time jogar hoje foi espetacular. Ele conseguiu segurar a bola, ele conseguiu ser participativo, e eu só tirei ele de campo hoje porque ele ia ser expulso, né? O árbitro estava prometendo dar o cartão para ele desde o primeiro tempo, desde uma falta normal que ele fez e recebeu o amarelo. Então, né, nesse sentido, eu fiquei muito preocupado que ele poderia ser expulso, e por isso eu tirei ele de campo. Ele já tinha amarelo, o árbitro estava discutindo com ele a todo momento e estava ameaçando, inclusive, de expulsá-lo. Eu resolvi tirá-lo, assim como também tirei o Tietê, que tem 2 amarelos, né? Se tomasse o terceiro hoje, o árbitro também estava com a mão nervosa para os cartões, sabe? E as faltas entraram na nossa área.
Então tomara que a gente consiga ter uma estabilidade de arbitragem também para passar tranquilidade para os jogadores dentro do campo. A gente tem muita preocupação que o árbitro possa fazer um bom jogo não só hoje, no jogo como foi hoje, mas também no jogo contra o Vasco, né? Que a gente sabe que é um clássico, tomara que tenha um árbitro aí experiente, com capacidade de levar bem esses jogos, porque eu não posso estar fazendo substituições com a preocupação que o jogador vai tomar um cartão ou ser expulso, e aí eu acabo também prejudicando o andamento do próprio time. E o Tiquinho, sem dúvida alguma, é um jogador ímpar da nossa equipe, e ele fez uma grande atuação hoje e faltou só o gol que vai acontecer de forma natural. Aproveitando só que ele tocou nesse ponto da arbitragem, vai ter um clássico e vem, né, nos últimos jogos os clássicos, as duas diretorias se reúnem com a federação para escolher um árbitro. Como é que é para vocês, treinadores, né, ter essa decisão por parte da federação? Vocês acham que é uma boa iniciativa ser um acordo entre as partes para quem vai apitar o jogo? Eu penso que sim, né, porque já existe um consenso desde antes da partida. A gente tenta não ter nenhuma preocupação com a arbitragem, mesmo sabendo que é um fator que tem interferência no andamento do jogo. E eu realmente espero de coração que o árbitro possa fazer um grande jogo, né? Seja mais leal possível com o andamento da partida. A gente sabe que qualquer clássico, o detalhe faz a diferença. Às vezes uma falta próxima da área que não é uma falta acaba gerando uma situação. Mas a gente tem muita confiança que o árbitro que vai ser escolhido possa fazer um grande jogo e principalmente passar despercebido, que os grandes estrelas do jogo sejam os jogadores. Um 3-0 ele acaba mascarando alguns problemas que o time pode mostrar para a sequência do campeonato. E, enfim, é mais fácil você destacar o que deu certo, né, o que fluiu no jogo, do que o que deu errado. Mas se deu para observar alguma coisa assim que te incomodou hoje na atuação do Botafogo, porque o Volta Redonda é um time que talvez não tenha levado tanto perigo, mas é um time que gosta de ficar com a bola e ficou com a bola. Então, qual que é a análise que você faz? O que dá para tirar? O que você vê de destaque do jogo de hoje e algo que precisa corrigir para a sequência? Não, para mim a nossa equipe foi muito forte. Nosso time é forte. Nós temos um time muito forte, não só de jogadores, mas de comissão técnica, de staff. A direção também é forte e a gente tem essa mentalidade de tentar ser regular dentro do jogo a maior parte do tempo. E a exemplo do que foi contra o Flamengo, a gente conseguiu hoje ser muito consciente, uma vez mais, taticamente consciente, entendendo os momentos de pressionar alto, entendendo os momentos de marcar um pouco mais atrás, entendendo quando sair de trás pressionado jogando, entendendo quando jogar pela bola longa. Então eu quero destacar essa consciência de um time forte que é a nossa equipe. E lógico que em qualquer jogo, independente das circunstâncias e resultados, sempre tem alguma dificuldade, porque o adversário também propõe-se a jogar. E o Volta Redonda tentou jogar contra a gente, contra o Flamengo, contra qualquer equipe que jogou, tentou se propor dessa forma. Eu acho que a gente conseguiu neutralizar bem a maior parte do tempo as ações do Volta Redonda. Então destacar realmente essa questão positiva da maturidade da nossa equipe, de não sofrer gols, de sustentar o resultado, defender muito bem a bola parada, né? O Gatito com uma atuação muito segura hoje. Então a gente está muito feliz pelo rendimento dos jogadores e a partir desse momento a gente conseguir manter essa média de atuação para os próximos jogos. Agora tem um clássico com o Vasco, na sequência, se eu não me engano, tem mais um jogo contra o Audax, depois já tem a pré-Libertadores. Como é que você está pensando em utilizar os seus atletas, de repente colocar um time alternativo em determinado momento, é claro, pensando numa Libertadores? Como é que está o planejamento aí? Porque depois do clássico também tem uma competição muito importante. A sequência ela é muito dura com a gente, porque a gente entende que poderia estar melhor na competição já local, com mais pontos. A gente deixou muitos pontos bestas para trás, né? Poderia ter no mínimo mais 5 pontos tranquilamente na tabela, que nos daria uma tranquilidade ainda maior. Mas a gente tem que saber lidar agora muito com essa questão do jogo a jogo, né? Saber ter um planejamento também para o jogo que a gente vai jogar na altitude. A gente não sabe contra quem ainda, mas é um jogo duríssimo independente do adversário. Então vamos estudar isso agora com o departamento médico, com a preparação física, com a fisiologia, né? Falar com os próprios jogadores, ver quem sustenta mais a sequência de jogos, quem sustenta menos, porque a gente também não pode nesse momento arriscar perder por lesão mais nenhum jogador. Então a gente tem que ter um grupo muito equilibrado que consiga entregar performance e ao mesmo tempo regularidade, não só para o jogo contra o Vasco, mas também o jogo da Libertadores.